Olá, está começando o Momento Jurídico, o programa da TV Legislativa dedicado a informar o cidadão sobre os seus direitos e deveres. Nesta edição, nós vamos conversar com a advogada Nicole Alves. Ela é presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São José dos Campos. Obrigada pela presença, Nicole. Eu que agradeço, Vivi, o convite. Muito obrigada. No último levantamento do IBGE, nós tivemos um dado de que a população pet no Brasil é de cerca de 132 milhões de animais domésticos, isso em 2013. Atualmente, estima-se que esse número esteja em torno de 140 milhões, né? Ou próximo disso. Como que essa realidade, né, dos animais, ainda mais sendo considerados como membros da família em muitos casos, né, tem mobilizado o direito no Brasil e no mundo? Assim, o aumento constante dos nossos bichinhos dentro de casa, sendo membro da família, isso já teve um impacto, assim, no âmbito nacional, quem sabe aí mundial inteiro. Aumento dos pets, hoje em dia a gente já pode ver que tem muito. A legislação tende a dar um tipo de olhar diferente, né? Seja em relação aos maus tratos, que hoje em dia a pena, querendo ou não, é muito branda, e até em relação aos maus tratos. Apesar de ainda hoje, por exemplo, em algumas cidades ter o rodeio, ele já é considerado os maus tratos aos animais, né? Rodeio, vaquejada, tudo que está nesse âmbito mesmo. Isso é uma mudança de comportamento, né? Exato. As ser pessoas humano. estão com outros olhares para os animais, né? A parte do veganismo tem aumentando. Isso a gente pode ver até mesmo nas redes de fast food. E isso é uma atenção diferente, especial, que já estão dando para os animais. E isso reflete na legislação. Com certeza, com certeza. A gente pode dizer que a principal lei na proteção dos animais aqui no Brasil é a que trata dos crimes ambientais, certo? Ela é de 1998, certo? Essa lei diz no artigo 32 que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, seria crime, né? Então, por meio dessa lei que a gente pode dizer que o abandono também é crime? É que, assim, hoje em dia, como é até difícil, às vezes, quando chega os casos de maus tratos para mim, na comissão, quando eu tento falar com a pessoa, eu tento explicar mais ou menos o que é maus tratos também. Porque hoje em dia o pessoal acha que maus tratos é só chegar, bater, bater no cachorro, o que for. Uma violência. Mas, assim, deixar de alimentar, deixar de estar num local que tenha a higiene necessária, né? Não levar num veterinário, tudo isso já caracteriza os maus tratos. Então, a gente pega essa complementação da lei e abrange, né, o que seriam os maus tratos. Então, às vezes as pessoas não sabem, mas ele fica ali quietinho no cantinho, fica ali acorrentado. Isso é maus tratos, as pessoas às vezes não entendem. Então, essa conscientização que tem aumentado e está fazendo as pessoas olharem diferente para o animal dentro de casa. E qual é a efetividade dessa lei, né, que já tem aí mais de 20 anos? Como ainda as pessoas estão mudando, né, hoje eu posso dizer que a pena, a gente já diz de cara que é muito baixa, né? Essa pena de que começa com meses, já está sendo revista, já tem os projetos, né? Sempre tem os projetos de lei para poder alterar isso. Hoje, pelo que eu vi, a última de dezembro está na média de 2 a 5 anos, prevendo a detenção. Então, a aplicação dela é mais difícil, porque hoje a gente conta com a polícia ambiental, dependendo do caso, para registrar uma ocorrência é difícil, né? Justamente por causa disso, porque as pessoas ainda não estão entendendo o que seriam os maus tratos. Essa lei, para o nosso telespectador que não conhece, né, compreender, ela estipula uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, que pode ser aumentada se o animal morrer, né? E aí o que acontece é que muitas vezes essa pena ela pode ser comutada por serviços da comunidade. Acaba ficando aquela sensação de impunidade, né? São tantos maus tratos que a gente vê por aí, que hoje em dia está muito explícito por causa das redes sociais, que revolta a todos, né? Então, uma pessoa que maltrata coisas assim terríveis, que com certeza alguém lá de casa já viu esses tipos de maltrato, e vê uma pena de 3 meses a 1 ano, né? Que pode Isso ser quando transformada é condenado, em cesta básica. Então, é uma impunidade, é uma sensação muito ruim que a população está tendo, e isso está fazendo realmente mudar todo o pessoal que está por trás das leis, né? Para poder
a deixar tudo muito mais severo. E com essas leis tramitando, né, pelo menos os projetos tramitando no Congresso, pode ser que no futuro próximo a gente já tenha... A tendência penas mais duras, né? Exatamente. Bom, daqui a pouco a gente continua falando sobre proteção e defesa animal com a advogada Nicole Alves. Até já! O tema do Momento Jurídico de hoje é proteção animal e quem nos esclarece é a advogada Nicole Alves. Bom, no bloco anterior a gente estava falando sobre o cumprimento da legislação, né, a efetividade da lei de crimes ambientais. Quem é responsável pela fiscalização? A fiscalização hoje a gente conta com a sociedade, né? Apesar de, como eu tinha falado no bloco anterior, a Polícia Ambiental ela está para ver essa parte dos crimes ambientais que entram os maus-tratos. Mas toda a sociedade, no conjunto, fica mais fácil de fiscalizar. Seja o vizinho, se ele está maltratando mesmo, deixando o cachorro, o gato preso ali, de uma forma privando ele de alimentação, que eu já vi muito desses casos. Ou seja, também em relação à caça, né? Tudo que envolve isso é a sociedade hoje que a gente conta para poder ter essa fiscalização. Eu falo da fiscalização porque hoje a gente tem a DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Então ali é possível a pessoa entrar, já fazer a denúncia, né? Ali fica mais fácil dela fazer, junta fotos, junta sites, tem um campo bastante vasto para poder fazer essa denúncia e eles poderem averiguarem a situação. Entendi. Bom, aqui em São José a gente tem algumas leis já aprovadas nos últimos anos, né, que tratam justamente dos animais, né? Algumas delas vou citar, né? O recolhimento de animais de grande porte, soltos, né? A proibição de vendas de animais domésticos em locais públicos, a autorização da entrada de animais de estimação nos abrigos para moradores de rua, escola amiga dos animais, que seria o dia de levar o seu animalzinho para a escola e conscientizar, né, as crianças, o parque canino de lazer, né, e alguns outros projetos que estão tramitando, entre eles a castração itinerante, uma proposta de obrigar o pet shop a denunciar maus tratos, né, e também a soltura voluntária de animais silvestres. Qual que é a importância de ter essas leis, né, em âmbito regional? Qual seria o papel do município? É muito importante, claro, né? Assim, todas as leis visam proteger tanto os animais quanto seus tutores, né? Seja ali para andar protegidinho, né? Quanto o pessoal desabrigado poder levar o seu companheiro, né? São os melhores amigos de quem está ali. Mas a parte da proibição de venda eu acho muito importante. Proibindo a venda, eu creio que estimula muito mais a adoção. E isso é algo que vai refletir até mesmo nas crianças, né? Que hoje a gente vê crescer e não fica naquele estímulo de sempre querer ter um animal, um animal de raça. Então, quando você consegue adotar, já vem um animalzinho castradinho e isso eu vejo de grande valia. Sobre a castração itinerante também, é importante porque a gente consegue fazer o controle populacional. Porque hoje em dia os maus tratos, creio eu, e através de colegas que a gente vem conversando, os maus tratos, o abandono, tudo está ligado também à castração. A partir do momento que a gente conseguir fazer o controle populacional dos animais, esse estímulo de ter e cuidar melhor do bichinho que a gente tem em casa tende a aumentar. Porque hoje em dia a maioria dos casos que tem para averiguar vem de denúncia. E não tem como haver uma fiscalização assim mais concreta, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um bichinho em casa. E quem vai avaliar se está sendo ou não bem tratado é o vizinho do lado, né? É uma pessoa que passa em frente. Há um tempo atrás a comissão recebeu uma denúncia de uma pessoa que estava acumulando gatos, muitos gatos, tinham mais de
quase 100 gatos lá dentro, entre vivos e mortos. E quem acabou passando essa denúncia foi alguém que passou ali em frente, sentiu o cheiro muito forte, foi ver, tinha muitos gatos acumulados. Então, a gente conta muito com a sociedade nessa parte. E aí vocês encaminharam essa denúncia? A denúncia chegou até mim. Nós fizemos uma mega operação, no qual eu contei com alguns voluntários, contei com ONG, com o CCZ aqui de São José, com a Polícia Civil, com a Polícia Ambiental. Nossa, muitas pessoas foram envolvidas e graças a Deus deu tudo certo. Porque para entrar na residência, né, por ser uma propriedade particular... precisamos da perícia, né, e ali também já chegava a ser um caso mais questão de saúde. Até a saúde mental foi acionada nesse caso, porque isso acaba sendo uma doença, né? É característico de uma doença essa parte da acumulação. E em São José dos Campos, hoje, há muitos casos. É que a gente, às vezes, não acaba sabendo. É uma pessoa que entra e sai ali de casa, mas que mantém os bichos meio que confinados. E essa pessoa mesmo percebeu por causa do odor muito forte que estava saindo ali da residência. Os vizinhos chegaram a ver, chegaram a fazer uma denúncia, mas é algo difícil de você entrar na residência da pessoa, poder retirar, porque daí a gente entra num outro problema. Nós tínhamos ali 80 gatos. O que vai fazer com esses 80 gatos? Muitos estavam ali com um problema seríssimo de saúde, doenças que poderiam transmitir para outras pessoas, né? Então, contamos com ONGs para poder fazer esse recolhimento e também a doação. Um outro tema que tem sido polêmico, né, com relação a animais, diz respeito às manifestações culturais com animais, né? Por exemplo, a vaquejada, né? Ou mesmo o laço, né? O Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo, que é de 2005, já proibia o circo, né? O circo usando animais nos seus números de entretenimento. Também nessa mesma lei já proibia a realização de lutas, rinhas, né? A própria vaquejada. E aí, no ano passado, a gente teve uma lei meio que parece que na contramão dessa linha, que é a Lei Federal 3.873 de 2009, que incluiu o laço e modalidades esportivas com cavalos, né, como manifestações culturais reconhecidas, além da vaquejada e do rodeio, que já estavam reconhecidos como patrimônio imaterial, né, desde 2016. Essa legislação, ela está contraditória? Assim, a parte, por exemplo, os animais em circo, a lei foi aprovada, legal, e eu creio que foi uma adaptação mais rápida, porque eles conseguiram colocar outras atrações no lugar dos bichos, conscientizar as crianças que frequentam, que são maltratados. Então, isso acabou gerando, se eu não me engano, até uma repulsa, né, dos pais e das crianças. Então, a parte do circo, eles conseguiram substituir bem as atrações que tinham os bichos. Da parte de rodeio e vaquejada, entre outras modalidades, envolve muita questão cultural aqui do Brasil, né? Então, realmente foi contramão, foi algo que a gente ficou muito chateado com essa aprovação da lei, porque toda vez que se fala em rodeio, eu tenho colegas que frequentam, etc e tal, e toda vez que se fala, eles sempre falam a mesma coisa. Os animais são bem tratados, são mais bem tratados do que eu até. E aí eu volto a falar, tá difícil da gente colocar e estipular o que seriam os maus tratos, né? Então, essa conscientização, eu creio que com o tempo nós vamos conseguir mudar. Isso é só questão de tempo, de educação, de poder ensinar para as pessoas que os animais não são objetos. Inclusive, isso já foi até pesquisa de estudo, né? Já fizeram pesquisa e já viram que os animais são seres sencientes. Então, eles sentem saudades, eles sentem felicidade, sentem tristeza, têm depressão. A partir desse momento, quando a gente conseguir entender que eles têm esses tipos de sentimento, tudo vai começar a fluir, mas as pessoas têm que começar a mudar o tipo de pensamento. Quando alguém diz, né, eles são bem tratados, são bem alimentados, tem veterinários... Tem aquela escovação, eles tomam banho, já tentaram me explicar, já falaram, já me mostraram como que é, mas é que é difícil das pessoas entenderem que você está montado, você está sujeitando o animal a passar por toda aquela situação, maus tratos. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta continuamos a falar sobre proteção animal. Até já!
Estamos de volta com o Momento Jurídico, hoje falando sobre proteção animal com a advogada Nicole Alves. A gente estava falando aqui sobre a importância da denúncia, né, como uma forma de contribuir para a fiscalização. Como fazer essa denúncia? Assim, para quem tem dúvida, é só digitar no Google DEPA, né? Não me lembro o nome, mas colocando DEPA já vai aparecer. Lá há algumas informações que precisam ser preenchidas, como, por exemplo, o local que está acontecendo, os maus tratos, né? E, como eu disse, eles deixam um campo para você poder juntar fotos ou outro tipo de arquivo. Essa parte é bom destacar que é muito importante a gente ter foto, ter um documento que comprove esses maus tratos, né? Para que depois chegue lá e não esteja, mas está tudo bem, tudo aqui. Não, peraí, eu tenho uma prova disso tudo. Então, eles deixam até aberto o campo para que seja enviado arquivos mostrando esses maus tratos. E a importância de ter uma delegacia temática, né, voltada para esse assunto. Porque antes a gente dependia de fazer um boletim de ocorrência, de fazer uma denúncia na polícia, e isso não recebia um tratamento adequado. Exato. Aqui, vou falar do nosso município. Aliás, em todo lugar. O correto seria que qualquer delegacia, né, uma que estivesse de plantão, da região, claro, pudesse receber esses tipos de crime. Mas é algo que a comissão tem, assim, tidas algumas reuniões para a gente poder acertar isso. Ver uma delegacia aqui no município que possa ter pessoas que consigam receber esse tipo de denúncia. Porque até mesmo as pessoas, os escrivães de polícia, não estão tão preparados para receber um tipo de denúncia. Então, deixando uma delegacia que seja mais centralizada para poder receber essas denúncias, fica mais fácil para a população. Então, até mesmo para as pessoas poderem se direcionar a um local certo, não ficar indo a vários lugares. Mas a DEPA, assim, voltando a falar da DEPA, da parte da denúncia, é bom entender essa parte, né? Que ali é só uma denúncia, a delegacia já tem que ir lá para lavrar já o boletim de ocorrência, que seria algo mais concreto, né? E não precisa, ali no caso, se apresentar, né? Pode ser anônima. Diferente se fosse numa delegacia, porque ali na delegacia a pessoa tem que ir, tem que se identificar e para que seja aberto o inquérito. Como eu já havia falado, a comissão recebe muitas denúncias. Além daquela da acumuladora, nós também temos a parte da procriação, que eles fazem muito. Então, pega aqueles cachorrinhos de raça e deixa só para procriar. Então, a mãe fica cansada, eles fazem todo esse cruzamento com o pessoal da família, filhote com a mãe, e acaba dando problema nos bichinhos. Então, esse tipo de denúncia também tem muito, né? Que o pessoal pega os cãezinhos de raça só para fazer aquela procriação e depois vender os filhotes. É por isso que é importante a conscientização de ser contra a venda, né, dos animais de raça. Dar prioridade aos animais que estão abandonados, que querem um lar, querem um carinho e estão aí com as protetoras, tem até no CCZ, né, alguns que estão disponíveis para doação. Sim. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós vamos ver as perguntas enviadas pelos internautas nas redes sociais da Câmara. Até logo! Estamos de volta com o Momento Jurídico, hoje falando sobre proteção animal com a advogada Nicole Alves. Agora vamos ver as perguntas enviadas pelos internautas. Do Adrian, existe regulamentação para o enterro de animais de estimação? A regulamentação, ela é em torno no âmbito nacional. Há regras de vigilância sanitária que devem ser seguidas. Aqui no CCZ de São José, há a cremação dos animais, que eu já me formei. Então, todo esse tipo que tem a ver com o enterro, a cremação, é preciso seguir umas normas da vigilância sanitária. Bom, a seguinte, da Elisete. Qual a responsabilidade do tutor em relação ao barulho emitido pelos pets durante a madrugada? Essa é uma questão, né, que tem ainda muita importância, as pessoas falam muito, porque o tutor tem que ter a consciência de que a responsabilidade dele sobre o animal.
Então, há formas de adestramento, há formas de cuidado que tem que se minimizar esses barulhos que os cachorros, no caso, acabam fazendo. Então, ele precisa ter essa consciência. A partir do momento que ele tem essa consciência, ele tem que buscar caminhos para que diminua o barulho. E claro, quem está escutando, né, aí já bate, a gente entra na política da boa vizinhança. Bate ali na casa do vizinho, conversa com ele, tentar resolver tudo de forma bem consensual, já não, para não partir naquela agressividade, né? Porque os cachorrinhos estão ali, estão sozinhos, acabam mesmo fazendo barulho, isso é normal, né? Uns fazem mais que outros, mas eu sempre indico ter essa conscientização, esse ânimo de poder fazer as coisas de forma amigável. Né? Porque, geralmente quem reclama é porque acha que o seu descanso está sendo prejudicado. Assim, a parte do vizinho, se for buscar ver mesmo, a partir do momento que ele está com essa perturbação, independente do horário, ele já tem o direito de fazer esse tipo de reclamação. Então, às vezes, de dia mesmo, o cachorro faz barulho, não precisa ser só na madrugada. Então, que é onde os donos vão trabalhar, né? Então, ele teve aquele sossego perturbado, ele pode fazer a reclamação dele, mas é nessa parte que eu indico fazer de uma forma muito mais amigável, né? Ter essa parte consensual bem aflorada, porque é uma questão difícil mesmo de resolver. Falar primeiro, então, com o dono do animal. O dono do animal, ele vai buscar, ele vai conseguir ter formas de poder silenciar o cão dele, como eu disse, assim, há uma forma de adestrar, vai buscando soluções, cada animal tem uma personalidade. Mas não dá para entrar num atrito por causa disso, porque é algo que infelizmente acontece. E no caso de não entrar em acordo, daí ele pode... Cada um busca um meio judicial necessário. Entendi. Do Helder, posso levar meu pet no ônibus ou Uber? Tem alguma lei que assegure esse direito? Sim, há uma lei, na verdade, na cidade de São Paulo que fala dos animais que são transportados que tem no transporte público ou até mesmo esse particular, como o Uber, mas lembrando que são de pequenos portes, né, dentro daquela caixinha. Então, quanto a isso, não tem problema. Lembrando também que tem aquela legislação, né, para os deficientes visuais, que nesse caso é uma exceção, para poder entrar em qualquer lugar, poder ser transportado por qualquer veículo que seja com o seu cão-guia. Que geralmente já é de um porte maior, né? Normalmente é. Da Beatriz, alguma lei prevê atendimento veterinário público gratuito e guarda compartilhada em caso de separação? São duas perguntas em uma. São duas em uma. Eu gosto muito de ver a atuação da cidade de São Paulo para certos casos, né? E a gente sempre tenta buscar aqui para colocar no município. A parte do atendimento veterinário público, lá já tem um hospital público, né? É algo que a gente tenta poder, quem sabe, né, implementar aqui também no município. Então, mas aqui em São José ainda não temos. A guarda compartilhada, não há uma legislação específica para isso. Né? Aqui no Vale do Paraíba, nós tivemos um dos primeiros casos, que foi do Dr. Fernando, da comarca de Jacareí, no qual ele concedeu a guarda compartilhada para um casal que estava se divorciando. Então, justamente por causa disso, ele não tratou o animal como um objeto, ele tratou como um animal cerciente, né? Que sente saudade ali no caso, se ficar com um, vai ficar com saudade do outro. Então, ele deferiu a guarda compartilhada, teve alimentos também estipulados nessa ação específica e hoje em dia já virou comum, né? O pessoal virou uma jurisprudência, as pessoas utilizam nos casos concretos e está fluindo muito bem em relação à guarda compartilhada, até mesmo alimentos dos animais. Certo. Você também pode participar do Momento Jurídico enviando a sua dúvida. Para saber o tema do próximo programa, acompanhe a Câmara nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço novamente. Muito obrigada pelo convite. Seus esclarecimentos, viu? Também agradeço a quem nos mandou a sua pergunta e a você que nos assistiu. Até o próximo Momento Jurídico.
E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.